Quando se fala de cristãos, muitas vezes há confusão. Pensa-se que exista apenas uma maneira de ser cristão. Ou então pensa-se o contrário, que as divisões destruíram tudo. A verdade, como acontece com frequência, é ao mesmo tempo mais simples e mais profunda. Os cristãos são um, mas não são uniformes. Desde o início, o cristianismo foi unidade na diferença. Já os primeiros discípulos eram diferentes. Pedro era impulsivo, João contemplativo, Tomé racional e cheio de dúvidas. Paulo era um intelectual, Barnabé um mediador, Tiago um homem concreto. E nem sempre estavam de acordo. Discutiam, entravam em conflito. Às vezes se confrontavam duramente. E, no entanto, diante de Jesus, permaneciam unidos. Esta é uma chave decisiva. A unidade cristã não nasce da ausência de conflitos. Nasce de um centro mais forte do que as divisões. Esse centro tem um nome: Jesus Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Com o passar dos séculos, porém, a história se complica. As comunidades crescem, as culturas mudam, as línguas se multiplicam. E aquilo que no início era apenas diversidade de sensibilidades, com o tempo torna-se também divisão institucional. Assim nascem as grandes famílias cristãs. Não como traições repentinas, mas como fraturas históricas, muitas vezes dolorosas, muitas vezes incompreendidas, muitas vezes marcadas também pelo pecado humano. Comecemos pelos católicos. O catolicismo coloca no centro algo fundamental: a sacramentalidade. Para o católico, Deus não salva à distância. Salva por meio de sinais concretos: água, pão, vinho, óleo, mãos, palavras. A graça passa através da matéria. O catolicismo acredita que Cristo confiou à Igreja uma estrutura visível, uma hierarquia, não como poder mundano, mas como serviço à unidade. Por isso existe o Papa como sinal de comunhão. Não porque seja mais santo do que os outros, mas porque guarda a unidade da fé. O católico vive a fé dentro de uma grande continuidade histórica. Santos, concílios, tradição, liturgia. É uma fé que atravessa os séculos. Depois vêm os ortodoxos. Aqui o coração bate de outro modo. A ortodoxia coloca no centro a tradição, não como hábito, mas como vida transmitida. Para o ortodoxo, a fé é sobretudo experiência do mistério. A liturgia é céu na terra. Os ícones não são imagens decorativas. São janelas para a eternidade. A ortodoxia desconfia das definições excessivamente racionais. Prefere o silêncio, a contemplação, a oração do coração. Os ortodoxos não reconhecem o Papa como autoridade universal. Não por rebeldia, mas por uma compreensão diferente da autoridade, mais colegial, mais sinodal. E, no entanto, quando um ortodoxo proclama o credo, afirma as mesmas verdades essenciais. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Encarnou-se, morreu. Ressuscitou. Depois chegam os protestantes. Aqui a fratura histórica é mais evidente. Surge no século XVI, num contexto de crise, corrupções e abusos. O protestantismo coloca no centro a Escritura, a Bíblia como critério último, a Bíblia como palavra que julga a Igreja e não o contrário. O protestante teme uma fé sobrecarregada, uma fé coberta por demasiadas mediações. Quer voltar ao essencial.
Por isso reduz o número dos sacramentos. Por isso olha com desconfiança para Maria e os santos, não por desprezo, mas por medo de obscurecer Cristo. No protestantismo há uma forte ênfase na consciência pessoal, na relação direta com Deus, na responsabilidade individual. Ao lado dos protestantes históricos, surgem depois os evangélicos. Aqui o tom muda novamente. Os evangélicos insistem no encontro pessoal com Jesus, na conversão, na decisão. A fé, para um evangélico, não é herdada, é escolhida. Há um antes e um depois. A Bíblia é central. A pregação é central. A comunidade é muito viva. Menos ritualidade. Mais espontaneidade. Linguagem mais direta. E depois, por exemplo, há os cristãos coptas, uma das comunidades cristãs mais antigas de todas, nascida no Egito nos primeiros séculos. Os coptas carregam no corpo e na história a marca da perseguição. São cristãos do martírio, de fidelidade silenciosa. Sua liturgia é antiquíssima. Sua fé é simples e radical. Cristo no centro. Cristo até o fim. E aqui chegamos ao ponto decisivo. Apesar de todas essas diferenças, apesar das feridas da história, apesar das divisões reais sobre sacramentos, Maria, Papa, autoridade, há algo que permanece. Todos esses cristãos creem na mesma pessoa, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, crucificado, ressuscitado. Ele é o centro. É ele quem mantém unido aquilo que historicamente se separou. É ele quem faz da Igreja uma realidade maior do que suas fraturas. A Igreja de Cristo não coincide perfeitamente com uma única instituição, mas vive em todos os que confessam o seu nome, que confiam nele, que o reconhecem como Senhor. E então é preciso dizê-lo com clareza. As divisões entre os cristãos são uma ferida, não uma riqueza a ser exibida, não algo de que se orgulhar. O próprio Jesus rezou para que fossem um, e toda divisão contradiz, ao menos em parte, esse desejo. Mas reduzir tudo a um escândalo seria superficial. Porque Deus sabe escrever direito mesmo sobre linhas tortas. E na história das divisões cristãs há também um mistério. Cada grande família cristã guardou um aspecto essencial do Evangelho. Como se o mistério de Cristo fosse grande demais para caber numa única forma. O catolicismo guardou a visibilidade da Igreja. O fato de que a fé não seja apenas interior, que tenha um corpo, uma história, uma continuidade. A ortodoxia guardou o sentido do mistério, o fato de que Deus nunca é totalmente apreensível, que a fé não seja apenas explicação, mas adoração, que diante de Deus, antes de falar, se faz silêncio. O protestantismo guardou a força da palavra, a primazia da Escritura, o chamado constante a não transformar o Evangelho em tradição morta, a deixar-se sempre julgar pela palavra. Os evangélicos guardaram a urgência da decisão, o fato de que a fé não seja automática, que não basta nascer num contexto cristão, que em algum momento é preciso responder pessoalmente. Os coptas guardaram a fidelidade até o sangue. O cristianismo vivido sem proteções, sem privilégios, com a consciência de que seguir Cristo pode custar a vida. Vistos assim, esses mundos não estão apenas divididos.
são também complementares, como vozes diferentes de um mesmo coro, que hoje canta de forma dissonante, mas que um dia reencontrará a harmonia. E aqui retorna um ponto decisivo. A unidade cristã não é uniformidade, não é pensar todos da mesma maneira, não é apagar as diferenças. A unidade cristã é comunhão, é reconhecer-se irmãos permanecendo diferentes. É saber que aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos divide. Os apóstolos já tinham compreendido isso. Pedro e Paulo não estavam de acordo em tudo. Aliás, às vezes se confrontavam diretamente. E, no entanto, nenhum dos dois jamais colocou Cristo em discussão. Cristo era o centro. Não a própria ideia, não a própria sensibilidade, não o próprio papel. Quando o centro permanece em Cristo, a diversidade não destrói, enriquece. Quando o centro se desloca, até a unidade aparente se torna frágil. Hoje vivemos um tempo paradoxal. De um lado, os cristãos ainda estão divididos. De outro, num mundo secularizado, descobrem-se cada vez mais semelhantes. Diante de um mundo que já não crê, diante de um mundo que frequentemente ridiculariza a fé, diante de um mundo que reduz o ser humano à função. Os cristãos de toda confissão encontram-se do mesmo lado, defendendo a dignidade da pessoa, o valor da vida, a liberdade de consciência, a esperança contra o niilismo. É como se a história estivesse fazendo emergir uma verdade profunda, antes das estruturas, antes das diferenças teológicas. Há uma fé comum. Crer que Deus se fez homem, que atravessou a morte, que ressuscitou e que continua a chamar o ser humano à vida. Quem crê nisso já está dentro da Igreja de Cristo, mesmo vivendo-a de formas diferentes. Talvez a unidade futura não nasça de grandes acordos políticos ou teológicos. Talvez nasça dos verdadeiros discípulos, de homens e mulheres que, em cada confissão, vivem o Evangelho até o fim. Quando você encontra um cristão que ama de verdade, que perdoa de verdade, que espera de verdade, os rótulos tornam-se secundários. Permanece Cristo, permanece a sua luz, permanece a sua voz. E então, sim, os cristãos estão divididos, mas não estão separados de Cristo. E enquanto permanecerem ligados a Ele, mesmo nas diferenças, continuarão a ser, juntos, a Igreja de Cristo no mundo.